E se o árbitro esteve mal ou esteve menos bem, 5 minutos depois toda a gente já está a ver um clipe, apesar de que nos clipes às vezes as imagens não... Pronto, é um ângulo de visão diferente, uma coisa é vermos na televisão e pararmos uma imagem, outra coisa é termos que decidir naquele instante e numa fração de segundos. Mas nós achamos que é uma ferramenta muito positiva. Só uma última questão, antes para passar aqui também a abrir a discussão aos nossos convidados, apenas um abraço ao Diniz, que não pode estar connosco hoje, mas se Deus quiser amanhã estará aqui connosco, nada de grave, está apenas nos seus estudos, que é algo que ele preza muito. Há aqui uma questão que levantou, e estou a falar para as palavras do Presidente António Costa, que era a falta de equipas de arbitragem, ou seja, há muitos jogos a acontecer, falamos não só dos escalões máximos, falamos também daquilo que são as várias competições a nível distrital nos vários escalões, os árbitros que são solicitados para os escalões nacionais, a própria parceria, que foi aqui já falada, até com a própria Associação Popular Conselho de Espinho, ainda continua com essa lacuna? Já temos mais jovens ou mais pessoas a aderir ao mundo da arbitragem? Como é que é o momento a nível de números também para dar resposta a todos os jogos? Bom, é assim, a dificuldade mantém-se, apesar de ter sido algo atenuada. Nós esta época temos 56 equipas formadas, contando com os árbitros do Nacional, isto no futebol. 11 delas são novas, são novas equipas, novos árbitros que decidiram formar equipa, o que nos ajuda imenso. Temos ainda grande dificuldade, porque felizmente para a Associação o número de jogos tem aumentado. O número de jogos tem aumentado e temos contado com a colaboração, quer dos serviços, quer dos clubes, porque muitas vezes temos solicitado alterações de horários para podermos ter equipas de arbitragens nos jogos todos. Felizmente esta época aconteceu apenas uma vez num jogo, porque não foi possível de todo alterar e não havia mesmo possibilidade de garantirmos uma equipa de arbitragem, e num outro que o árbitro teve um problema durante a noite e depois não avisou a tempo e não conseguimos alterar, arranjar alguém para lá ir. Mas temos conseguido sempre, como disse, com o apoio dos serviços, com o apoio dos clubes também, porque entendem a situação e ajudam-nos aceitando os nossos pedidos de alteração. Temos esta época já, a Federação também está a fazer um bom trabalho com cursos, com novos cursos de árbitros. Arrancou a semana passada a 4ª edição do curso online e, portanto, isso também nos trouxe mais árbitros novos. Nós, desde o início da época, teremos no futebol mais cerca de 60, 70 novos árbitros. Só que, assim, são novos árbitros que estão a aprender, não é? Que ainda agora estão a entrar dentro do campo pela primeira vez. Portanto, ajudam-nos a colmatar essas deficiências nos jogos de camadas jovens, dos jogos de um árbitro, 2 árbitros, mas ainda estão muito tenrinhos para os jogos de 11 e, portanto, a dificuldade vai se mantendo pouco, mas tendencionalmente vamos superar isso certamente. Permita-me só dizer que já conseguimos estar neste momento também online, as nossas desculpas para quem costuma nos acompanhar online, mas estamos com algumas flutuações na internet, estávamos a tentar ligar desde antes das 18 horas para tentar logo de início entrar com o nosso programa. Felizmente agora já estamos online, esperemos que se mantenha o sinal para conseguir também, e um abraço para quem nos escuta nas várias plataformas streaming que vamos transmitindo. Uma última questão, e passamos a bola aqui aos nossos craques. Falava há pouco da gestão das equipas e falou que temos algumas equipas nos nacionais, com o Cláudio Pereira, o que é o árbitro que está oriundo de Aveiro ao mais alto nível no futebol, na primeira e na segunda divisão, sendo agora até inclusive um árbitro internacional. E o Eduardo no futsal também não seria justo não dar também essa menção. Fala-nos só como é que é gerir, se pode, todas as equipas arbitrais, porque muitas vezes há esta discussão, porque é que vai um árbitro X para tal jogo, ou vai árbitro Y para jogo tal. Como é que é essa gestão feita a nível dos árbitros do Nacional? A partir dos jogos do Nacional, seriam os melhores árbitros mais bem parados para os melhores jogos, para os jogos mais difíceis. É fácil fazer esse tipo de gestão de escolha, ou esse tipo de seleção? Não é fácil, e não é fácil porque nós... O Conselho tem alguns critérios definidos e a primeira premissa é sempre os melhores árbitros disponíveis para os melhores jogos. Essa é a nossa premissa, os jogos que em teoria serão os mais importantes, todos eles são importantes, como é lógico, mas há sempre aqueles, nós que andamos no futebol e no futsal sabemos que há sempre um ou outro que é
que naquele momento é mais importante, e nós temos esse sentimento, os melhores disponíveis para os jogos mais importantes, digamos assim. Infelizmente, contar com o Cláudio não é possível. Não é possível porque a malta do profissional está sempre muito ocupada, nós nunca sabemos a ocupação. Mas seria possível, vamos supor que havia um jogo específico que era preciso... Ele poderia dar esse salto à distrital? Sim, se não estiver ocupado pela Liga, sim, claro que sim. Okay. Ele é um árbitro da Associação de Futebol de Aveiro, que neste momento está nos quadros da FIFA, por mérito próprio, e quer ele, quer todos os outros internacionais, também, já que referiu, permita-me referir todos os outros, porque senão, só referiu o Eduardo, mas temos a Sandra Bastos também, o Pedro Ribeiro, que é assistente, e o Wilson Soares no futebol de praia. Portanto, já que se falou em internacionais, mantivemos todos e juntamos agora ao Cláudio, mérito inteiramente do Cláudio, porque trabalhou imenso para conseguir isso. Mas sim, seria possível. Para ninguém, a Sandra, é mesmo uma injustiça, porque acabou de fazer uma época extraordinária ao mais alto nível internacional. E como veem, que acompanham a Sandra e todos os outros, muitas vezes vêm cá, quando estão disponíveis, nós tentamos ocupá-los. Agora, temos tido alguma dificuldade com os árbitros da Federação, porque eles têm tido sempre jogo. Muitas vezes ao domingo à tarde, o que inviabiliza que venham cá, muitas vezes ao domingo de manhã longe, né? Quando é perto e nós precisamos, eles têm sido sempre inexcedíveis e fazem o esforço de vir, mas às vezes não dá. Se tem um árbitro que vai fazer um jogo, sei lá, a Peniche, é impossível contar com ele para um jogo à tarde, não é? E essa dificuldade sentimos. Por isso, temos que gerir com os que temos, os do Distrital, que estão disponíveis, porque muitas vezes também há lesões, há dispensas, há outros impedimentos, e vamos gerindo da forma possível. Já vamos voltar a si, vamos dividir isto em duas fases, até porque temos um grande fim de semana esportivo para comentar aqui com os nossos craques. Hélder, começamos por ti. A primeira questão tinha a ver com o momento da arbitragem, foi por aí que começamos. Depois, a seguir, deixámos para uma segunda fase as questões que irão colocar ao Presidente do Conselho de Arbitragem, Dr. António Costa. Qual é o momento da arbitragem? Sendo aqui, vamos fazer esse pequeno disclaimer, és um bocadinho suspeito, entre aspas, porque trabalhas diretamente com a estrutura através da Associação Popular Conselho de Espinho, que tem esta parceria com a Associação de Aveiro, onde pontualmente recebem até árbitros da Associação de Aveiro para fazer os seus jogos. Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos nossos colegas de painel, ao Carlos e especialmente aqui ao António Costa. É sempre um gosto estar com ele, pessoa de longa data, amigo de longa data, portanto, e agora nesta parceria que temos, e inclusive agora até ao final da época, pronto, a direção mudou, mas vamos continuar com essa parceria até ao final da época, que é sempre bem-vindo. E a todos os ouvintes que nos ouvem lá em casa. Portanto, Filipe, neste momento a arbitragem, ainda ontem foi ver o jogo, não escondo, foi ver a Lamas Obarense e mais uma excelente arbitragem. Portanto, dar os parabéns à equipa de arbitragem que esteve no jogo. É sinal que há trabalho e é um arte nacional, mas lá está, é um arte da Associação de Futebol de Aveiro, que tem as suas raízes em Aveiro. Logicamente que era um grande jogo e foi um grande arte, portanto fez uma grande atuação. E daquilo que eu tenho visto ao longo do tempo, lá está esta ferramenta que aqui o António Costa falou, e é muito importante que os árbitros hoje estão expostos de uma maneira diferente. Portanto, depois antigamente era o que diz, era mais à base de telefone, e acredito ou não, hoje, mesmo a nível da observação do jogo, portanto, mesmo a nível dos observadores, que isso se calhar que é um trabalho excepcional que está a ser feito também, há muita observação ao jogo, muito deles, e lá está, as imagens hoje não podem esconder aquilo que é também a observação, porque o observador também tem ângulos difíceis, e está um bocadinho longe também daquilo que é o terreno de jogo, embora está numa posição favorável, está mais descansado, mas também tem muitos deles têm formas diferentes de avaliação. Depois é da maneira como nós vimos o lance. E hoje, ainda ontem por acaso vi, até comecei-me a rir, há um lance qualquer, até os homens do banco, hoje os analistas, estão ao segundo a ver se é penalti, se é fora de jogo. Portanto, isto tudo, o árbitro já está muito mais documentado, eu não tenho dúvidas, até porque sei que no momento inicial da época
muitos árbitros, lá está, há aqueles árbitros que se documentam, há aqueles árbitros que trabalham e há aqueles árbitros que facilitam. Portanto, é como os jogadores. É exatamente, é uma equipa de arbitragem e é uma equipa de futebol, só que os árbitros são 3. E uma equipa de futebol são 11 a jogar, mais 7 suplentes e podem substituir. Os árbitros normalmente não são substituídos. Lesionam-se, têm que vir muitas das vezes, se calhar, da bancada, fazer o restante do jogo. Portanto, e aquilo que eu acho, Filipe, não é postar aqui o António Costa, aliás, ele sabe que eu se estivesse a dizer mal também o dizia, de uma forma construtiva, mas acho que cada vez mais os árbitros temos melhores árbitros, porque também a Associação de Futebol permite estas ferramentas que é de uma forma diretamente para eles, porque eles sabem que estão expostos. Portanto, eles sabem que qualquer erro não é só os próprios clubes que não o podem fazer. Aliás, eu disse isto, que o treinador de Passos Ferrandão na altura ficou um bocadinho chateado comigo e depois deu uma razão. Ele não pode usar essa ferramenta para ir questionar qualquer que seja, porque aqui não há vídeo-árbitro. Muito menos não há quarto-árbitro. Muito menos, nem há quarto árbitro para meter muitas das vezes alguma calma no jogo, porque pronto, não é fácil, mas não podemos. Agora, podem é sim depois as pessoas competentes, o Conselho de Arbitragem, depois a fazer a análise, claro que depois há locais próprios e há hora certa para se chamar à razão, por isso é que há melhores arbitragens, eu não tenho dúvidas disso. Agora, que há erros, vai continuar a haver, porque nós também vemos no profissional. Mesmo que o vídeo árbitro, ainda ontem vi um jogo, eles tiveram quase 5 minutos para analisar o lance. Estamos a falar em 3 centímetros fora do jogo. E antigamente, na dúvida, o que é que se deixa? Beneficia o ataque. Mas o erro lá estava na mesma. Hoje... E continua a haver casos que são subjetivos. Sem dúvida, análise, sem dúvida. Claro. Agora, pelas formações, pelo treino, hoje os árbitros são avaliados se vão treinar ou não. Portanto, cada vez mais o trabalho que tem sido feito na Associação de Futebol da Aveiro e do Conselho de Arbitragem tem sido fantástico, porque eu acompanho de uma forma mais indireta, mas sei daquilo que é feito e não tenho dúvidas que, por isso é que o Cláudio também está onde está e eu bem-aja para ele, que foi lá está, e eu tenho que dizer isto de uma forma, o Cláudio, quem viu o Cláudio quando começou, humilde, praticamente nem falava e lá está, e está neste momento a arte internacional. É de louvar essas pessoas, é sinal que trabalhou muito para lá estar, eu não tenho dúvidas disso. Como outros estão na Federação, que também estão a trabalhar de forma exaustiva para que a Associação de Futebol de Aveiro tem muita qualidade nos árbitros e neste caso a Federação também tem que estar atento, porque não é só no Porto, nas grandes cidades que tem os grandes árbitros. Na Associação de Futebol de Aveiro já somos grandes, tem muitos bons árbitros. E é aquilo que eu digo, Filipe, agora, e tem sido isto, os melhores jogos vão para os melhores, isto é como no futebol, os que treinam mais jogam mais, os que treinam menos não podem jogar, e os árbitros é igual, os que vão treinar e os que estão bem têm que fazer os melhores jogos, os outros vão fazendo de vez em quando, que já é muito bom. Aqueles árbitros que muitas das vezes que não treinam, aqueles árbitros que muitas vezes que faltam à formação, portanto, já fazer um jogo entre outros já é muito bom. Permite-me só dar aqui uma nota. Disseste que são as equipas de arbitragem que se preparam, são as equipas de futebol que se preparam, mas há também os comentadores que se preparam e agora cada vez mais bem preparado, porque o Helder ofereceu um livro ao Carlos Silva e ele agora percebe das leis do jogo. Não, Filipe, há uma coisa que eu fiz e até agradeci as pessoas que me fizeram esse convite e até era para fazer o curso, e o Costa na altura, eu falei na reunião, fazer o curso de árbitro, que eu sei que não posso exercer isso, porque já a minha idade já não dá, mas fazê-lo mas consegui através, porque ofereceram isso e eu dei... entre aspas, dou formação, justamente que o António Costa autoriza, muitas das vezes um árbitro que dá formação, e eu documentei-me, porque hoje estou à vontade de falar, porque antigamente eu também era um bocadinho, falava, sem nexo nenhum. E hoje consigo falar em lance daquilo que é, aquilo que não é, e cada vez mais, e lá está os dirigentes, se os dirigentes, pelo menos os dirigentes, se documentassem, metade dos problemas acabavam. O problema é que não se documentam, e muitos deles, regras que era há 10 anos, ainda pensam que é igual. Portanto, por isso é que os árbitros são sempre expostos a estas situações. E aquilo que eu disse, agentes de autoridade e equipas de arbitragem não têm adeptos. Logo isso, eles já entram condicionados no jogo, porque não têm adeptos. Muitos da gente vê, mesmo no aquecimento, qual é os açoites, já é para os árbitros. E os árbitros ainda nem sequer começaram o jogo. Portanto, e isso cada vez mais, eles preparam-se, porque também há ações de formação, não só pela parte teórica como na prática, a parte mental cada vez mais é importante, por isso é que os árbitros jovens, e nós temos visto isso na Liga Masters, o lançamento dos miúdos, e eu
muitas das vezes falo porque nós às vezes vamos para uma idade, parece que queremos arranjar contratos numa idade mais avançada e os miúdos têm que ser lançados e nós temos que ter essa calma, porque senão na dificuldade depois é que não temos mesmo árbitros, porque eles não estão para depois andar dentro de um campo a ser maltratados. E cada vez mais os clubes. E a forma, eles hoje quase todos são formados. Exatamente, quase são formados, não estão para ser expostos a uma situação. Agora, cada vez mais, e eu vejo isso também nos clubes, a cada vez ter mais interesse, mesmo a requisitar na Associação de Futebol de Aveiro, se é este o termo, para que árbitros vão dar formação. Formação nas equipas de formação e nos séniores. A cada vez mais vê árbitros a ser pedidos para a Associação de Futebol de Aveiro, e muito bem isso. E é de louvar esses clubes que pedem isso, porque as leis estão sempre a mudar. E as leis, os árbitros têm que cumprir as leis. E nós, se não soubermos, muitas das vezes estamos a ser... às vezes somos uns inúteis, não é? Porque quem não sabe, depois, ao menos, e a Associação de Futebol de Aveiro tem feito esse trabalho também, que não é, se calhar, muitas vezes visível, não é falado, mas tem que ser aqui falado. A Associação de Futebol de Aveiro permita que muitos árbitros vão dar formação aos seus clubes, aos seus treinadores, aos seus coordenadores, para que também saibam das leis do jogo. Isto é muito importante. Carlos Silva, com o conhecimento total das leis do jogo, qual é o momento da arbitragem que vê nesta altura? Primeiro quero cumprimentar aos nossos ouvintes em casa, cumprimentar a si, cumprimentar o António Costa e aqui o meu amigo Helder. Se vocês puxarem a cassete atrás, vão perceber que a partir do momento que o Neto me deu o livro das leis de jogo, eu deixei de falar árbitros aqui na rádio. Ou muito pouco mesmo. A única coisa, a vez que eu falei aqui, foi acerca dos equipamentos. Não gosto de ver árbitros equipados, portanto, com equipamento das equipas rivais do Lamas. A única coisa que eu não gosto é isso aí. Depois quero dizer... Às vezes não é possível outro, percebe, Carlos? Por isso Depois tenho para dizer o seguinte. As armas utilizadas, a orgânica utilizada para a Associação de Futebol de Aveiro, veio trazer, portanto, aos árbitros maior responsabilidade e veio trazer aos árbitros também outras coisas, porque o próprio árbitro em si chega no fim de um jogo e vai ver aquilo que fez. E ele vai ver isso aí. Eu digo que, hoje digo, a arbitragem é como uma telenovela da televisão. É igual a uma telenovela. Tem os seus espectadores. Indivíduos que estão a ver, um vai ver a novela não sei o que é da TV, outro vai ver da SIC e por aí fora. E cada um é adepto disso aí. E eles vão ver o jogo das equipas deles, tu vais ver da tua, e o António Costa vai ver da dele, e o Filipe vai ver do outro. Não é? E tu analisas em função daquilo que estás a ver o comportamento do árbitro. Eu tenho a certeza absoluta que há muitos árbitros que estão a apitar o jogo e chega ao intervalo, tem uma mensagem no telemóvel a dizer: olha que tu não estiveste bem nisto ou naquilo, aquilo. Outro amigo dele, árbitro, a dizer-lhe qualquer coisa, aí ele é capaz de chamar a atenção. E eu estes dias, vamos para já agora, Carlos Silva, Helder, não é uma questão, mas seria produtivo colocar esse condicionalismo no árbitro, fazer perceber que poderia ter estado menos bem no lance? Filipe, ele só lê, é uma questão, não estou a dizer que é correto ou que é errado. Só leem aquilo que lhe interessa aos amigos. Eu vi um jogo em Lamas e eu tenho a preocupação, vou buscar sempre as nomeações e vou ver quem tem observadores. Estes dias estava um árbitro a apitar o Lamas e estava um indivíduo a escrever, com responsabilidade da Associação de Futebol de Aveiro, a escrever e não sei quantos. E eu tive a curiosidade de perguntar. E o próprio árbitro em si pediu a esse amigo dele, árbitro, para ele fazer uma análise ao trabalho dele. E ele fica a saber onde esteve bem, ou fisicamente, ou aqui, ou no pormenor, ou noutro. Isso só está a ajudar ao árbitro. Se são pessoas, não é o observador, mas eu preciso que vejam se realmente eu estou no bom caminho ou estou no bom caminho. E porque há pormenores e vícios que muitos árbitros ganharam tempos atrás, que agora estão a tentar limar essas arestas, que ninguém tem a mínima dúvida. E é isso que eu admiro, que na a IAFA TV veio trazer maior responsabilidade aos árbitros, veio ajudá-los muito mais. E uma das coisas que eu noto nos árbitros, muito melhor condição física,
no aspecto técnico, e eu agora sei mais algumas coisas, porque tu fizeste o favor de usar o livro, e eu de vez em quando vejo um árbitro que tem um pormenor qualquer, chego a casa e vou à folha 84, 85, e vou lá ver, e realmente, olha, o homem teve razão. E as pessoas às vezes dizem, tens a mania que sabes tudo. Eu não sei, mas eu tento estar documentado, claro, para poder realmente, de vez em quando, dizer qualquer coisa, não está correto isso. Carlos, não houve um lance no jogo, sim, que foi o penalti, amarelo, perfeito. Sei, vermelho. E eu, aquela malta que estava ao meu lado, disse, maltinha, calma. Agora não é e assim. A malta até me agradeceu. Agora já, exatamente. Agora já não é assim. Também tinha muita gente na bancada a dizer, o gajo tem que ser expulso. Eu não tenho de ser nada. Cabe-nos a nós que as pessoas nos tenham alguma coisa e as pessoas até dizer, realmente, agora é assim, é assim. Portanto, claro, e a gente pode, às vezes, as pessoas não interpretar de uma maneira. Não é, eu penso que. E há sempre uma questão que é a questão da paixão, não é? Portanto, nós aqui temos que falar. Por muito mas isso, por muito que. Isso não há, se não há documento nenhum ou ferramenta nenhuma. Quer queiramos, quer não, há sempre aqui. E que é legítima. Permita-me só, Sr. Carlos, desculpe, não estando aqui eu para emitir a opinião. Há sempre aqui um fator emocional que lá está, os óculos que colocamos sem querer ofender ninguém, mas os óculos que colocamos com a cor que colocamos, com a paixão e com o coração, e que este campeonato aveirense transporta em si, muitas vezes condiciona. Por isso é que falávamos há pouco que quem não tem adeptos, que é a questão do arte, muitas vezes dá hortaval. Desculpe, Sr. Carlos, ter interrompido. Eu só queria, para terminar, queria dizer isto aqui. Uma das coisas também que trouxe melhorias sensíveis, aquilo é uma diferença abismal, é a juventude na parte dos árbitros. Dificilmente se vê um árbitro ali, anda ali 1, 2, 3, 4 árbitros, num grupo de 70 ou 80, não sei se a Associação de Futebol Aberto tem 100 árbitros, deve ter à volta disso aí, uns 4 ou 5 que já são conhecidos há uma série de anos aqui no Distrito de Aveiro. O resto, jovens, e depois a gente nós falamos com eles às vezes e eles têm todos em mente subir divisão. Todos eles. E quando há ambição da parte de um árbitro, ele não quer errar. Ele quer fazer tudo bem. Ele quer chegar na parte final e com os delegados ao jogo, para baixo, tudo bem, e sair todas as semanas de consciência tranquila, com o vidro aberto do carro, com o braço de fora, porque a missão dele está cumprida. E volto a referir mais uma vez aqui, eu acho que eles são os indivíduos que têm a missão mais difícil num jogo, porque um jogador pode fazer mais um drible, mais umas coisas quaisquer para depois fazer golo, e eles têm numa fração de segundo para resolver um assunto. Pronto, e eles têm muito mais dificuldade, mas eu não vou estar aqui a dizer que eles são perfeitos, que não são, porque estamos num jogo e toda a gente diz, não é falta, isto ou aquilo, aquilo outro. Mas nós temos de perceber que eles às vezes há uma falta 2 ou 3 segundos antes, e eles vão marcar uma falta mais à frente e depois voltam para trás porque a falta começou ali, e precisamente para não estar a beneficiar outras coisas, e eles voltam aí, e as pessoas não entendem isso. Agora, já que deixou outro, não tem nada que marcar e não sei o que, não sei o que. Temos de perceber o seguinte: é difícil ser jogador, é difícil ser árbitro, é difícil ser dirigente, e em todas as missões que nós estamos imbuídos na nossa vida temos as nossas dificuldades, e eles têm as deles. Não estou aqui a passar a graxa a ninguém, porque eu já disse aqui desde a primeira hora de que não falava mais de arbitragem, não falo, não por não notar que às vezes um indivíduo possa estar melhor ou pior que outro, mas acho que em termos de melhoria a Associação de Futebol de Aveiro tem sido uma constante em termos de subida de cotação, precisamente porque os árbitros se preocupam em estar bem nos jogos. Não se vê um árbitro gordo hoje. Não se vê um árbitro gordo hoje. Aparece um indivíduo que realmente a estrutura dele é mais largota ou quê, mas já é mesmo do próprio físico dele. Porque os árbitros trabalham afincadamente. Eu não sei se trabalham 2 ou 3 vezes por semana. Eu sei de árbitros da nossa região que treinam 3 vezes por semana. Se calhar alguns treinam todos os dias. Se calhar treinam mais que algumas equipas da segunda divisão e da primeira divisão. Eles têm ambição, que querem ir mais longe. E uma das coisas que eu noto isto que é para terminar mesmo, não ganham nada.
que eu sou contra isso aí, não ganham nada. Um árbitro, se quiser ganhar 100 ou 200 euros, tem que fazer para aí 3 ou 4 jogos. Pronto, e não ganham nada. E nós, às vezes, dizemos, e aquele gajo? O Cristiano Ronaldo podia pelo menos dar 2 ou 3 meses à associação para aumentar a coisa aos árbitros. Eu agora deixar o espaço, porque até temos que ir também depois à análise, para o Presidente dar aqui uma palavra e para as vossas questões, para colocar aqui ao Presidente. Mas António Costa, aqui uma palavra daquilo que ouviu, alguns tons elogiosos. O que é certo é que também, quando estamos depois no terreno de jogo, muitas vezes é não vou dizer o algo mais fraco, mas muitas vezes é o bode expiatório, a equipa de arbitragem, sendo que também, vamos por aqui um ponto, às vezes a equipa de arbitragem também está mal. Sim, eu já disse isso na intervenção anterior. Não há, como disse o Carlos e bem, assim, eu também concordo que houve melhoria, que tem havido melhoria, mas está longe de ser perfeita, como é lógico, e nós temos, eu admiti na primeira ou na segunda intervenção, que alguns clubes reclamaram em determinadas situações, e com razão, porque o árbitro, efetivamente, ou a equipa de arbitragem naquele jogo, teve uma prestação menos conseguida, e isso vai acontecer sempre, porque toda a gente falha, olha, eu não sábado fui ver um jogo, um jogador sozinho com o guarda-redes, sozinho completamente, o guarda-redes à frente, o guarda-redes atirou-se para um lado, ele chutou a bola para o lado, para fora. No minuto seguinte aconteceu ao contrário na outra baliza e foi golo, portanto. E depois, se o árbitro tivesse falhado um penalti ali, ia ser a culpa do árbitro, porque é o normal, é o elo mais fraco, como é natural. Mas sim, eu concordo que temos melhorado. Há muitas coisas ainda para melhorar, nossa parte, porque também cometemos erros, por parte dos árbitros. Há muitos, sim, que trabalham muito. Os treinos oficiais, quer no futebol, quer no futsal, são 2 por semana, nos centros de treinos, mas há árbitros que treinam mais, 3, 4, todos os dias. Há malta que quer, portanto, quem quer trabalha, e porque tem que trabalhar, porque a concorrência é grande. Isto indicamos 2 à Federação do Futebol, todos os anos, sobem 2 ou 3 da categoria mais baixa para a principal, portanto não é fácil, e quem quer tem que trabalhar. E sim, eu concordo com a declaração do Carlos em relação aos prémios. Eles ganham pouco, é verdade, é uma luta que nós temos tido, temos a noção que não é fácil conseguir aumentar para os valores que quer eles acham justos, quer nós acharíamos, mas tem havido sempre uns ajustes todas as épocas e, portanto, isto reflete-se sempre nos clubes, portanto nós também não podemos dizer, olha, agora ganham 10, tem que ganhar 20, porque quem paga são os clubes, e temos essa noção que não podemos aumentar, mas temos que ir corrigindo, porque efetivamente, mesmo comparado com outras associações, os prémios são baixos, e para conseguirem algum valor que se veja, como eu costumo dizer, tem que sair de casa às 7 da manhã de sábado e voltar às 7 da tarde de domingo. Rapidamente, para irmos à análise desportiva, Carlos Silva, as questões para o Presidente António Costa? Aumentar portanto... não é uma questão, é um conselho. Acho que é um conselho que dá. A Associação de Futebol da Aveiro devia sacrificar-se mais um bocadinho. Penso que os clubes também têm uma palavra a dizer nesse contexto. E a Federação Portuguesa de Futebol também. Agora está lá um ou 2 elementos da Associação de Futebol da Aveiro na Federação Portuguesa de Futebol, que têm de fazer os possíveis para dar mais ajuda aos clubes das associações distritais, para que os árbitros tenham melhores condições, porque não é possível que a Associação de Futebol da Aveiro, com a qualidade de arbitragem que tenha um árbitro internacional. Tem uma árbitra e tem um árbitro. É o Cláudio Pereira e penso que é a Sandra Bastos em termos de futebol de 11. E o Pedro Ribeiro como assistente. Mas quer dizer, a apitar. E até foi uma surpresa grande para mim, não pela qualidade dele e pela categoria dele, mas o Cláudio Pereira ter subido de divisão, ter atingido a internacionalização. De qualquer das formas, é uma demonstração de alguma força da Associação de Futebol da Aveiro já a nível federativo, ninguém tem a mínima dúvida, porque enquanto os árbitros da Aveiro não foram olhados de uma forma igual aos árbitros do Porto, nós verificávamos que na Primeira Liga
a segunda liga e a terceira liga agora também veio ajudar isso aí, que eles também precisam dos árbitros de Aveiro. Eles têm vindo a subir gradualmente e eu penso que a Associação de Futebol de Aveiro já tem a nível nacional árbitros quase equiparativos às melhores associações do país. Eu também não tenho dúvidas que sim. Pronto, o número não tenho bem a certeza, mas por acaso vai ser uma das minhas primeiras preocupações quando chegar a casa. Saber o número de árbitros do Nacional de Aveiro. Eu de Aveiro consigo lhe dizer. Os outros não. Braga, Coimbra e por aí fora. A ver quantos é que tem? Aveiro, portanto, temos o Cláudio, depois 3 assistentes na primeira e 3 na segunda. O João Pinho na Liga 3. E depois temos 8, 10 na C4, que é a última categoria a nível nacional. E depois temos 4 meninas também, isto a nível do futebol. Pois é, já tenho uma quantidade grande. Helder, alguma questão? Não, só temos que, eu sei que não tem nada, esta pergunta é bonita, que acho que dos árbitros que estão nesta categoria C4, ou digamos assim, acho que ainda temos poucos de Aveiro na Liga 3, acho que pela competência deles, acho que lá está, mas isso é eu a falar, porque depois há outras valências que têm que ser, mas acho que pela qualidade que eles têm, acho que Aveiro, se calhar, não sei o porquê de não conseguirmos ainda meter ainda mais. Esperemos que no fim da época haja surpresas positivas. Sem dúvida, porque acho que competência temos. Ainda ontem vi, Filipe, ontem tem que ser, e estou orgulhoso por isso, porque sou de Aveiro. Até porque o Arte em si também, o pai já trabalhou comigo no Rimião, e, que era massagista. E porque cada vez mais, lá está, um árbitro, ainda ontem via isto, e eles treinam para isso, o árbitro está perto a analisar, mesmo que não seja, não há dúvidas. E isto é de uma forma, os árbitros cada vez mais, eu sei disso, é como um assistente evitar o conflito. E ontem o assistente evitou para outra vez o conflito, num jogo de alto risco, foi ou não foi? E isto, os árbitros hoje, isto é sinal que é trabalho. Tanto a nível do árbitro, daquilo que as pessoas que dão. No caso daqueles, podia ter uma ou duas ou três. Porque lá está a equipa em sintonia, porque há uma equipa que está em sintonia. Lá está a Filipe, aqueles métodos que se treinam uma equipa, a parte defensiva, a parte ofensiva, o árbitro, há estas dinâmicas. Os assistentes cada vez é de uma importância tamanha em relação daquilo que é o árbitro. E ontem viu-se isso, uma dinâmica, uma interajuda entre eles. Isto é que dá depois as competências aos árbitros. E eu penso cada vez mais é dentro à volta disto que um árbitro tem que estar. E sim, eles trabalham em conjunto, eles trabalham todos em conjunto e em equipa ao longo da semana. E nota-se que é isto, que é este trabalho, que não há faltas aos treinos, não há faltas a isto, faltas aquilo, e depois as coisas dão-se. Há outra coisa que é muito importante na qualidade de um árbitro, e nós nunca falamos aqui neles, são os observadores. A qualidade do observador em termos de escrita, saber avaliar o árbitro, e o próprio árbitro saber preencher o relatório dele devidamente, se não for ele ter um bandeirinha, um indivíduo com qualidade que possa fazer aquilo que ele quer, ajuda muito na subida de cotação do árbitro, na minha opinião. E acho que os observadores de Aveiro, que eu tenho, alguns eu até os conheço, estão lá em Lamas, eu conheço-os, vejo-os a fazer o trabalho deles, nunca fui ter com ninguém, a não ser cumprimentar à chegada e a partir disso aí não quero saber de mais nada, mas acho que esses observadores também têm ajudado muito em termos de subida dos árbitros, porque eles vão sempre na parte final do jogo, a maioria deles vão até à beira do árbitro cumprimentá-lo, não sei quantos, e dão sempre uma ajuda. Sempre uma ajuda, dão-lhe uma palavra de apreço. Às vezes um lance correu menos bem e eles sabem dar a volta porque também já andaram lá dentro. Então são todos esses pormenores que muita gente que não andou no futebol não percebe, não entende e depois faz crítica. E eu acho que os observadores da Associação de Futebol de Aveiro, eu ando sempre atento aqui a ver quem é que vai ser o observador, quem é que são as equipas que têm observadores. Não tenho vergonha de dizer, é verdade. Eu sigo à risca, eu faço o cruzamento dos árbitros que apitam com lá, mas não apitar. O árbitro não tem observador, tinha os assistentes. Tinha os assistentes. É? Não sabias desta. E agora, eu não sei, agora está aqui.
Mas o árbitro não tinha... Já que falou nos observadores, assim, também, nós temos 8 observadores nos campeonatos nacionais. Estava a observar os assistentes. 2 deles na Liga, 2 deles na Liga e 3 na Liga 3. Portanto, a qualidade... Ontem era da Liga 3. Repare num pormenor. O fiscal de linha pode ser decisivo no jogo em qualquer altura. E sim, claro, os árbitros assistentes são claro. Na corrida para subir de divisão, para ir para outro escalão, para ir lá mais para cima, que é o que eles querem, porque eles também querem ter o emblema da Federação Portuguesa de Futebol no equipamento deles, e ele também faz por isso. Claro. Ele também faz por apitar bem. E tu focaste aquele caso daquele indivíduo ontem que o fiscal de linha que entrou dentro do campo para separar os jogadores. Logo, acabou ali logo. Ele parecia o Rambo, ele chegou lá e mandou um jogador para cada lado e tal. E o árbitro, quando chegou, ele disse qualquer coisa ao árbitro, o árbitro... Mas estás a ver, já vi outros jogos em tempos que deu, inclusive, conflito e acabou-se jogos precisamente por não antecipar a situação. Mas isso lá está a competência. Também há alguns que não têm físico. Agora, mesmo ontem, Carlos, os assistentes foram observados. É lógico que o observador vai dar uma palavra ao árbitro. E muito bem. Acabam por ser observados na mesma, claro. Não tem nota final, que não faz parte, mas são observados. Aliás, isso não há dúvida. Eu digo que às vezes só por caminhar já vês se um gajo é jogador ou se não é jogador. Sem dúvida. E a forma como vejo a responsabilidade com que a equipa de arbitragem entra em campo para fazer o aquecimento, eu digo logo, este indivíduo tem que ser bom árbitro. Porque até no aquecimento eles são diferentes, alguns deles. A forma como eles aquecem os bandeirinhas, eles têm fases para os 3, fases de mudanças de velocidade para a esquerda, para a direita, isso, todos esses pormenores aí são importantes no comportamento deles no momento seguinte, que é a hora do jogo. E um indivíduo faz um bom aquecimento, até pode dar-me aqui uma perna, não sei o que, tem que haver, eu acho que o aquecimento deles, que o preparador físico que trata deles na Associação de Futebol da Aveiro e tal, vai-lhe dizendo eles, depois com a própria experiência em si, fazem as coisas de forma a poderem estarem bem no jogo. Porque tu vês um árbitro, a gente diz, o ponta de lança fez 6 ou 7 vezes ou 8 vezes 60 ou 70 metros. Quantos metros fez o árbitro lá, mas ontem lá, de uma grande área a outra, que o jogo era lá, bola lá, bola cá, bola cá, bola lá. E ele, para acompanhar o ritmo daquilo ali, ele se tivesse feito um jogo de manhã, quando ele acabou o jogo... Fez da Federação. Pronto, se fez algum jogo de manhã, se repare, ele à tarde a fazer outro jogo, ele tem que ter uma condição física de categoria para poder enfrentar as dificuldades do jogo, de um jogo daquela natureza, que era muito mais importante para o Varense do que para o Lamas. Porque o Varense, se ganhasse ao Lamas, ainda podia pensar em alguma coisa. Perdendo, não. Mas ele esteve ali, tu estiveste lá, este testemunho, não estou aqui a passar a graxa a ninguém, ele tem uma condição física espetacular. Então, já dei parabéns por isso. Não, ele... Filipe, só uma pergunta assim aqui a situação que é os árbitros da Federação, eu sei que há alguma dificuldade e os observadores, ainda bem que os jogos são televisionados também, porque cada vez mais acho que há essa parte que não é fácil, muitos observadores, e eu assisti a muitas vezes até porque vem da Madeira, vem de Viseu, e acho que a Associação também está atenta a isso, acho que é uma forma e dar porque para proteger os nossos árbitros, porque muitas das vezes sabemos que há uma nota final que se dá porque é, portanto, e acho que essa dificuldade, e acho que tenho que dizer aqui publicamente, acho que a Associação também está a fazer esse trabalho de proteção aos nossos árbitros, porque os árbitros muitas vezes também são vistos os jogos pela televisão, e também acho que agora faz parte da nota, não é? Porque também são vistos. Sim, os jogos a nível da Federação, pronto, e acho que isso é importante, a Associação, eu não estou a dizer nada, estou a dizer uma forma construtiva que os árbitros têm que estar atentos, porque nós temos bons árbitros na Federação e que nós também os temos que proteger. Eu sei que tens feito esse trabalho. A Federação trabalha um pouco... trabalha diferente porque a Federação tem outros meios que nós não temos, como é lógico, e todos os jogos da Federação de séniores, onde os árbitros são observados, isso, têm imagens. E independentemente da nota que o observador puder dar no jogo, o jogo é revisto por uma comissão e que pode rever a nota ou não. Claro.
Podem... E a forma desta pergunta é se vocês também estão atentos a isso. Sim, nós vamos, vamos falando com os árbitros vão falando connosco, claro. E sempre que precisam da nossa ajuda para... Já aconteceu, para contestarem notas e isso, nós estamos disponíveis e os elementos da Comissão de Apoio Técnico também dão essa ajuda, portanto, dentro do possível, estamos sempre atentos. Nós temos aqui um caso do André Castro, o André Castro, saiu da arbitragem. Um dos bons árbitros. Mas ele só saiu da arbitragem porque ele demitiu-se primeiro e depois é que avisou a Associação de Futebol de Aveiro. E a Federação. Porque ele devia ter feito ao contrário. Precisamente. Ele primeiro devia ter feito queixa de que estava a ser prejudicado ou não sei quantos, para as coisas serem revistas. Ele foi radical. Olha, eu não sei se a própria vida dele não permite isso aí, mas foi uma perda grande para o futebol aveirense. Ele ter deixado... Sem menospreço para ninguém, foi sim senhora, mas foi uma decisão do André. Só aqui uma última questão, eu queria só dar aqui uma nota, à partida neste momento temos tido, como disse, temos alguma flutuação na nossa internet hoje, tentando aqui a verificar, parece-me estar em boas condições, mas desde já a nossa desculpas hoje se tivermos aqui alguns lapsos na nossa conexão de internet, porque sei que há muita gente que nos acompanha via internet. Para irmos então rapidamente às questões deste fim de semana, até porque hoje temos menos comentadores para desportivos, mas só mesmo aqui uma última questão, como é que separamos o Conselho de Arbitragem do Conselho de Disciplina? Isso acho que é uma divisão também que é importante ser feita, até porque há várias questões depois que ficam presas no Conselho de Disciplina, não sendo da sua alçada, não sei se nos pode dar essa justificação. Lembramos logo à cabeça de um caso, e vou dar daqui a pouco a classificação, e continua por decidir o jogo entre o Cesarense e o Canedo, neste caso o Canedo-Cesarense. Sabemos que, por exemplo, na primeira divisão Zona Sul, foi-nos dito aqui pelo Mister do Vista Alegre, tem várias questões pendentes, ou seja, qual é que é a diferença, onde é que as coisas ficam divididas e os timings que demoram a ser concretizados? Assim, começa lá, portanto, são órgãos completamente independentes, né? Não há nenhuma interligação em termos de trabalho entre os órgãos. A nossa ligação, ou seja, todos os castigos que são aplicados, ou todas as decisões que o Conselho de Disciplina toma, é com base nos relatórios que os árbitros fazem. Não é? Mas a responsabilidade da arbitragem, e porque isso também até a pergunta é importante, porque muitos clubes às vezes mandam-nos mails ou ligam-nos a questionar o castigo, e porquê 10 dias, e porquê isto, e porquê aquilo. Assim, a responsabilidade do Conselho de Arbitragem em relação aos castigos termina no momento em que o árbitro submete o relatório. Depois o Conselho de Disciplina analisa o relatório e, de acordo com o regulamento de disciplina, devidamente aprovado pelos clubes, né? Portanto isto convém salvaguardar, que foram os clubes que aprovaram o regulamento, aplica as penas que acha que tem que aplicar, de acordo com os artigos que... Não me querendo imiscuir e não sabendo os timings dos processos. Eu sei que, por exemplo, o caso que falou estará em processo disciplinar ou de averiguação, portanto, corre os seus trâmites normais processuais, há de sair uma decisão, mas é da inteira responsabilidade do Conselho de Disciplina, como é lógico. Vamos então ao fim de semana esportivo, porque temos muito para debater também. Jornada 21, União de Lamas 4, Alvarense 2, Pampilhosa 2, Recreio de Águeda 4, Esmoriz 3, Mansores 1, Canedo 3, Fermental 0, Fiens 2, Alba 1, Passo Brandão 0, Oliveira Barro 3, Juveforce 1, Cesarense 2, Pingo 3, Restelo 0 e os Tarreja 0, Lobão 1. Vamos à análise da jornada, dos resultados. Carlos Silva, começamos por si, com especial atenção para aquilo que para muitos era o jogo da jornada, o jogo entre União de Lamas e Alvarense. A surpresa da jornada é a derrota do Passo Brandão em casa com o Oliveira do Bairro por 3-0. Também é uma derrota exagerada, na minha opinião. Não vi o jogo, mas em termos de números, que é o 4-2 do Águeda na Pampilhosa. O Espinho, o resultado normal. O Estarreja, o Lobão voltou a surpreender, porque tem sido uma equipa irregular em termos de resultados. O Canedo não me surpreende, porque eu acho que foi das melhores equipas que passou por lá, mas ter ganho 3-0 ao Fermentelos. Os Esmoriz fez a sua obrigação, também ganhou uma Açores 3-1. A Juveforce surpreendeu-me, porque foi das equipas que eu também gostei muito de ver jogar futebol. Perdeu em casa com o Cesarense. O Cesarense deu mais um saltinho para poder safar-se dos últimos lugares. E o Fiens
Opa, fez a obrigação dele, ganhou 2-1 ao Alba, deixei para o fim o Lamas ao Varense, porque era, na minha opinião, era o jogo da jornada, era um jogo de que se iam defrontar duas equipas, uma que eu representei muitos anos e outra que eu também estive lá 3 épocas, e acho que foi realmente um jogo que valeu a pena pela moldura humana, pelo próprio jogo em si. E antes de falar de jogo jogado, quero deixar aqui uma palavra de apreço aos adeptos do Lamas e aos adeptos do Alvarense. É certo que estava lá uma carga policial terrível do lado dos adeptos do Alvarense, mas olhando ao que tinha acontecido em jogos anteriores, era de prever que isso ia acontecer, porque a responsabilidade da organização do jogo em termos de segurança é da GNR, e eles acharam que por bem meter lá aquele pessoal todo, não sei quem paga aquilo, se é o Lamas, se é a Associação de Futebol, de ver quem for, mas é um problema grave para os clubes, se forem os clubes a pagar. De qualquer das formas, portaram-se muito bem as duas claques. Houve um problemazito na parte final por causa de uma tocha que acenderam lá os adeptos do Alvarense. Não sei se antes houve alguma coisa ou não, mas do local em que eu estava, na bancada central, acho que aqueles impropérios que às vezes as duas claques mandavam umas para as outras nos jogos anteriores, ontem não aconteceu nada disso aí. Não sei depois na parte final se aconteceu alguma coisa ou não. Sei que saiu um comunicado do Alvarense a falar sobre o comportamento do Lamas em relação ao Alvarense. Eu sei que quando fui ver o Lamas a São Vicente Pereira, o Alvarense arranjou 60 bilhetes com diretores e tudo incluído para o Lamas. E o Lamas ontem abriu as portas aos adeptos do Alvarense para entrar, 400 bilhetes, ou não sei o que o Lamas dava para trás da baliza. Se é verdade ou se é mentira, vai pelo preço. Não faço ideia nenhuma. Agora, se me perguntarem sobre casos, não houve nem com os jogadores, nem com a arbitragem. Não houve casos que nós possamos dizer, olha, o Lamas é o culpado, o Alvarense é culpado. Aquilo que se passou, ou que se poderá ter passado depois do jogo ter acabado, não tenho o mínimo conhecimento, mas digo isto aqui, juro por Deus, não sei de nada. Agora, estranhei bastante, à noite, li um comunicado do Alvarense a fazer queixa da forma como foram recebidos em Lamas. Eu acho que não houve nada de anormal. Eles foram para trás da baliza. Quem esteve a ver o jogo sabe muitíssimo bem o que é que foi que se passou nos 90 minutos de jogo. Depois do jogo, se houve alguma coisa ou não. Agora, quanto ao jogo em si, acho que é um vencedor justo. O Alvarense surpreendeu-me pela positiva. Tem grande equipa, grandes jogadores. Joga muito bem na bola. O Lamas tem jogadores com uma capacidade individual terrível. E são eles que fazem a diferença, porque nos momentos cruciais eles a balança pende para o lado do Lamas devido à qualidade desses jogadores. E depois há um pormenor que nós temos de perceber. A equipa do Lamas tem muita paciência, porque o Lamas teve a ganhar 1-0 e quando o Lamas fez 1-0 já podia estar a ganhar por 3 ou por 4. O Lamas tem 2 ou 3 bolas no poste, na barra, e o Alvarense fez 2-1. Acabou de fazer 2-1 e podia ter chegado ao intervalo se não ao penalti. Portanto, podia ter chegado ao intervalo a ganhar 2-1 e as coisas até podiam tornar-se muito mais difíceis para o Lamas. O Lamas chegou ao intervalo com 2-2, com o mesmo ritmo. O Lamas tem o Aranha, o William, o Joãozinho, o Gouveia. São jogadores habituados a jogos deste nível, de jogos com muita responsabilidade e encaram aquilo com naturalidade. São sempre os mesmos jogadores, quer estejam a jogar com o Alvarense ou estejam a jogar com o Monções. Não estou aqui a menosprezar o valor de Monções, mas é para fazer a comparação. E acho que isso aí é muito importante ter numa equipa. O Lamas depois tem um futebol, que o Lamas joga por dentro, joga por fora. Há muita movimentação e penso que o Alvarense teve muita dificuldade em controlar o Lamas nisso aí. Mas se me perguntarem a mim, o Alvarense equilibrou o jogo muito tempo. Equilibrou, sim senhor. Tem jogadores de grande nível? Tem, sim senhor. Agora, o que se passa no Alvarense, não faço a mínima ideia, mas acho que é um exagero, portanto, a diferença de pontual entre o Lamas e o Alvarense para a diferença entre as equipas. Acho que o Alvarense, não sei se são problemas de orientação, se são problemas de
de outra orgânica qualquer, que venha o mais expert de futebol que me explique isso aí, mas eu acho que o Alvarense tem uma grande equipa, está recheada de bons jogadores e que podia, na verdade, estar a discutir com o Lamas e com o Espinho o primeiro lugar. Também, Hélder, análise aos resultados deste fim de semana, com especial atenção para esse jogo, também acompanhaste in loco entre a equipa do União Lamas e a equipa do Alvarense, que claramente teve, acompanhando também aquilo que foi a transmissão da Rádio Sintonia, um ambiente de jogo grande. Sim, foi, olha. A nível de resultados, o Carlos já disse quase tudo. Acho que a estranheza foi o Passos Brandão, 3-0, uma derrota pesada. Embora o Oliveira do Bairro é uma equipa que já nos habituou e já fez algumas surpresas, está bem classificado, uma equipa estável, e o Passos Brandão vinha numa onda de bons resultados. Epá, lá está, é aquilo que é um erro de percurso, costuma-se dizer. E com alguma estranheza, o Alba perde em Fiães, mas o Alba é uma equipa que não se consegue encontrar. Portanto, o Alba cada vez mais, e o Fermentelos. Portanto, o Fermentelos, que foi buscar muitos jogadores, treinador novo, não se consegue encontrar por números um bocadinho aqui, e cada vez falta menos jogos e as coisas tornam-se complicadas. E ao revés dos Moris, que vai subindo a classificação, e o Mansores praticamente ditou, na minha modesta opinião, cada vez está mais difícil para aquilo que é as suas aspirações. Em relação ao jogo, só tenho que dar os parabéns a toda a gente, os parabéns pela organização do jogo, uma moldura alemana que fez lembrar aquilo que era o Lamas aqui há uns anos nos campeonatos nacionais, e concordo com aquilo que foi dito, aquilo do Carlos, mas há aqui coisas. O Lamas teve uma entrada, eu já vi 4 jogos de Lamas esta época, para mim foi a das melhores entradas que o Lamas teve. O Lamas teve 20 minutos, mais 25 minutos, que 25 minutos podia ter resolvido o jogo. Tem 3 grandes oportunidades de golo, mas daquelas flagrantes mesmo, e acaba por fazer um golo um bocadinho, um desvio daquilo que foi o Manu e o Aranha, que é normal nos pés do Aranha. Também aqui o momento empata em cima dos 45 e faz o 3-2 no início da segunda parte. Sim. É importante também animicamente estes momentos. Muito, Filipe. E depois é assim, o Lamas vê-se a perder em 2 minutos. Portanto, o Alvarense foi melhor. Naquilo, eu não vou dizer que foi melhor, foi um remate no meio da rua, onde o Nuno claramente tem que fazer melhor naquele lance, até pela qualidade do seu guarda-redes. Penso eu que pode ser, e isto é uma crítica que eu vou fazer construtiva, e, se foi o sol, os guarda-redes, eu não vejo um guarda-redes com chapéu agora. Antigamente os guarda-redes usavam chapéu, agora se calhar é moda, os guarda-redes não querem ter chapéu, e eu discordo completamente. Penso eu que também é um remate no meio da rua, pronto, tem algum mérito, mas penso que é mais de mérito daquilo que é o seu guarda-redes, embora estamos a falar, aliás, ele faz lá 2 defesas depois disso, enormes, portanto não estou a pôr em causa a qualidade do guarda-redes, e do nada a bola entra na cabela do Gonçalo Semedo amortece e vai para os pés daqueles que sabemos que é mortífero, do Everton, e faz 2-1. O Lamas, sem o Alvarense fazer praticamente nada ofensivamente, põe-se a ganhar 2-1, e eu digo isto uma injustiça tremenda. O Lamas continuou a jogar em cima do adversário e ganha o penalti, lá está, numa desatenção, e o penalti foi uma desatenção entre o lateral e o seu guarda-redes, mas, Filipe, com alguma justiça, mesmo assim era injusto. Portanto, lógico que marca mesmo no intervalo, que dá uma força anímica terrível, e entre novamente com uma grande segunda parte novamente. Portanto, faz o 3-2 numa jogada. Entrou para ganhar mesmo. Entrou mesmo para ganhar. E quem viu o jogo diz assim, e eu, na minha modesta opinião, Alvarense, e as pessoas do Alvarense que me perdoem, boas improbabilidades, não tenho dúvidas, mas o coletivo do Lamas se calhar esta diferença pontual justifica, porque o Lamas, estamos a falar de uma equipa que quis mais, uma equipa que chegava sempre primeiro à bola, e depois já aqui um pormenor, Filipe. O Lamas teve 5 minutos maus, e nesses 5 minutos maus foi quando houve a expulsão. O Lamas, naqueles 2-3 minutos, não se encontrou, foi quando o Alvarense teve uma clara oportunidade de gol para o 3-2. O número 25, eu já não sei. O 3-2, que é debaixo dos postos, mandou por cima de cabeça, num cruzamento, naqueles cruzamentos que passa a defesa toda. Na segunda parte. Para o 3-3, então. Para o 3-3, sim. Para o 3-3, peço desculpa. E a seguir o Lamas vai e faz o 4-2.
Portanto, o Lamas acabou por ser feliz da maneira como fez, mas claramente, ao Filipe, não há discussão nenhuma no resultado. O Lamas fez uma excelente exibição. Tem muita paciência. Foi. E depois, de jogar sempre que mudou o estilo de jogo. Sempre que mudou bem. Aliás, o Luís é o que faz o 4-2. O Luís. Portanto, sem contestação nenhuma, casos nenhuns, dou os parabéns às 3 equipas. Realmente, mas o Lamas, na minha modesta opinião, está uns passos à frente. Não sei se é para a entrada e saída dos jogadores, que eu ouvi dizer que o Obarense meteu mais 2 ou 3 jogadores. Esta entrada e saída dos jogadores às vezes favorece, eu já disse isto na semana passada, mas outras vezes, e estas mudanças de treinadores, eu não sei se o Obarense o treinador já era novo ou não consegui perceber. É o interino. Ainda era o interino. Portanto, o Obarense muda 3 vezes de treinador, muitas das vezes é favorável, mas neste caso, e depois achei que parece que faltou lá o central do Obarense, mesmo atrás, com alguma dificuldade na construção do jogo. Uma passividade enorme, e aí o Lamas for exímios, uma pressão alta, praticamente obrigou o Obarense a jogar direto. O Everton jogou longe da área, e o Everton o que é? Eu não tenho dúvidas que o Everton na equipa do Lamas, um caudal ofensivo maior, o Everton dentro da área, agora jogava muito longe da área, passou um bocadinho ao lado, aquilo que sabemos que é a qualidade, isso é inquestionável, mas ao Filipe, para dizer o que é, vitória justa, num grande jogo, grande arbitragem, grandes equipas, grandes adeptos. Pena é essa situação. Eu, de onde estou, penso que foi uma tocha, e onde estava a força de intervenção perto, viu e foi detido. E o Ovarense queixa-se na parte final, quando vai à rede, que não foi igualdade para uns papatintos que também fizeram isso e não foram penalizados. Aí, se calhar com alguma razão, perdem a razão da maneira depois como agem. Mas, Carlos, não tenho nada contra, eles portaram-se bem as claques, mas se de um lado viu, do outro lado não viu, e eles, pronto, ficaram um bocadinho indignados. Penso eu que foi por causa disso, e eu, se estou a ser injusto, peço desculpa às pessoas daquilo que eu vi e estive lá. Muitos espectadores atentos, portanto, e anda muita malta aí que nos está a ouvir. Claro, Carlos, eu estou a dizer aquilo que vi. Eu falei aqui no problema de que o Ovarense fez queixa, não sei, já recebi uma mensagem agora, uma pessoa a dizer que o Ovarense faz queixa do comportamento da GNR em relação à claque do Ovarense. E eu isso é o que diz o comunicado. E eu depreendi que era de outra forma, que é nesse comunicado. Da GNR não é nada contra o Lamas, pronto. E eu dou aqui a mão palmatória, peço desculpa por ter falado dessa forma, mas eu compreendi assim. Agora, queria aqui dizer aqui ao Neto o seguinte, a equipa do Ovarense tem excelentes jogadores. Sim, tu disseste muito bem. Agora, com os centrais que tem, que jogaram ontem, que não sei se são os titulares, se não são, não faço a mínima ideia. Com muita dificuldade. Hoje as equipas começam a fazer a sua primeira fase de construção com guarda-redes, 2 centrais e por aí fora. E eu acho que nesse aspecto aí o Ovarense é fraca. Tanto na saída do guarda-redes a sair, embora ele não tivesse feito asneira nenhuma em termos de passos para jogadores jogar à queima, mas os centrais do Ovarense têm muita dificuldade em pôr o meio-campo a jogar nas alas, depois dar apoio outra vez, que é aquilo que faz o Lamas, e eles não são capazes de fazer. Filipe, permite-me só dar os parabéns a uma situação que eu penso que é o Roberto, excelente relevado. Portanto, daquilo que temos tido um inverno rigoroso, um excelente tapete para a prática de futebol. Só não joga naquele tapete quem ou não gosta mesmo, ou então não convém tu dizeres muito. Não, Carlos, eu tenho que dizer aquilo que eu vejo de bem e de mal. Portanto, por isso é que estamos aqui para comentar. Ele sabe que eu falo muito com ele, com o tratado da Real Lógico, que ele foi um grande jogador. Sem dúvida. Um excelente jogador. Ele passou ao lado de uma grande carreira e embradou por este caminho aqui, se calhar o conhecimento de causa que ele tem de palmilhar relevados, e ele aprende com relativa facilidade. E ele ainda aqui há tempos saiu do clube e o relevado piorou, mas muito mesmo. E dá-me a impressão que são os próprios jogadores em si, o treinador, e que começam a reconhecer de que quando ele falta ali, alguma coisa também falta no futebol do Lamas. E ontem nós olhávamos para o tapete do Lamas, aquilo dava gosto. É verdade. Não se vê um bocadinho de campo que não tenha relva, que não esteja bem tratado. É a forma como ele marca o campo, a forma como ele, no intervalo, em qualquer campo do país, estão 4, 5 indivíduos a tapar buracos, e ele anda sozinho e resolve os problemas.
portanto ele tem dinâmica de trabalho e é um indivíduo competente. Pronto, está tudo bem. Ó Filipe, para terminar, nota-se que o Lamas, a senda de vitória, cada vez mais acreditam que é possível. E depois, ao Filipe, há uma coisa: fisicamente bem, e quando tens os melhores intervenientes e fisicamente estás bem, estás sempre mais perto de sucesso. É aquilo que eu digo sempre: nós temos os melhores, mas não estamos bem fisicamente, já estamos um bocadinho atrás. E o Lamas notou-se ontem, mesmo a perder, com uma vontade enorme, sem stresses, os seus jogadores a pôr a bola no chão. Isso agradou muito. Agradou muito. Eu ir ver o jogo, que eu estava indeciso se ou não, fiquei muito contente. Bem. E foi ver um grande jogo. Não, a forma de jogar do Lamas, eu já vi o Lamas a perder. Não, foi um bom jogo. O Lamas não muda o modelo de jogo. O Lamas está a ganhar por 2 bolas de diferença, não muda. Então, eu sei que normalmente esta é a fase que gosta menos de intervir, que é a parte da análise. Eu até juntaria aqui também a classificação, assim fazia uma análise mais geral. Nesta altura, o União de Lamas é líder com 54 pontos, segundo Sporting Espinho 46, terceiro Paços de Brandão 41, quarto Recreio de Água com 40, quinto Alvarense 39, sexto Alveiro Barro 37, sétimo Lobão com 35, oitavo Pampilhosa com 29, nono Canedo com 24, menos um jogo, Bostelo décimo com 22, os mesmos de Esmoriz e Juve Force, 16º Fiães com 21, 14º Estarreja e Fermentados com 19, 16º Alva com 17, 17º Cesarense com 15, menos um jogo, e o Mançores de Antarmelha com 13 pontos. Uma análise global, como é que vê a classificação, mas também os resultados deste fim de semana. Bom, global, isso demonstra a classificação, a qualidade do nosso campeonato. Eu, muito sinceramente, no início da época, em conversas com os meus colegas e com alguns amigos, achei que tinha dito que nesta altura a coisa já estaria mais ou menos decidida, quer para cima, quer para baixo, o que na realidade não acontece. Efetivamente, o União de Lamas tem alguma vantagem, ainda não é definitiva, apesar de ser bastante, mas na parte de baixo da classificação está uma confusão enorme, montes de clubes ali a lutar. Isso para nós também traz algumas consequências, porque os jogos são quase todas as semanas, quase todos os jogos são importantes precisamente por causa disto, o que também pode até complicar algumas vezes a gestão, mas não é por aí. Não querendo, não podendo, não é? Analisar mais em concreto e dizer que está bem, que está mal, vamos acompanhando, vou vendo jogos. Não posso pronunciar sobre essa parte, portanto vou-me abster. Vamos então à classificação, Hélder, também compreendemos, como é óbvio. A classificação está dentro daquilo que temos falado. Os dois claramente são candidatos, o União de Lamas e o Sporting de Espinho, é aqueles que vão uma luta a dois, embora o Lamas tenha aquela margem de erro que possa às vezes tropeçar, ainda tem 8 pontos, portanto é muito ponto, embora ainda se vão encontrar, mas mesmo assim o Lamas está confortável na tabela, embora o Espinho cada vez mais, e ainda agora ganhou esta semana e nota. Agora até o oitavo Pampilhosa, penso que vai andar aqui as posições a trocar, a partir do Canedo, do nono até lá abaixo. É uma luta enorme para aquilo que é a luta da manutenção, e peço desculpa ao Mançores, penso eu que o Mançores tem a tarefa mais difícil para se manter nesta divisão. Todo o resto. Tens que acelerar um bocadinho. Eu acho que a surpresa nos últimos tempos, aqui há 15 dias ou 3 semanas, achava que era o Pampilhosa. Agora, na minha opinião, é o Águeda, que tem vindo a subir muitíssimo na classificação. Já está em 4º lugar, portanto, a 1 ponto do terceiro. E vão se encontrar esta semana. Está a 1 ponto do terceiro e que tem vindo a subir, e é a referência evidente de que aquilo que nós dizíamos aqui no início da época em relação a que o Águeda era um dos favoritos, nós até apontávamos o Águeda como favorito número 1 para subir a divisão, está a vir ao de cima. Tiveram paciência, acho que o Arthur ainda é o treinador do Águeda, tiveram paciência com o treinador, verificaram que na verdade a culpa dos maus resultados não era dele, seria de outras coisas, e a prova evidente disso está aqui à vista, com vitórias consecutivas, ganhar com relativa facilidade em qualquer campo. Isso, na minha opinião, é, para além da irregularidade do Lamas e do Espinho nos últimos tempos, que não teimam em ganhar sempre, acho que são as 3 equipas que têm sobressaído mais. O Paços de Brandão
Foi uma surpresa negativa, na minha opinião, e eu não esperava de maneira nenhuma que o Passo Fundão fosse surpreendido desta forma, mas temos de perceber que o Oliveira do Bairro tem-nos vindo a habituar a surpreender. Perder em casa vai ganhar fora com relativa facilidade. Depois tem Canedo, que nos últimos tempos tem ganho uns pontos e está aqui ao meio da tabela praticamente confortável. Os outros vão ter de continuar a trabalhar afincadamente para fugir aos últimos lugares, porque os resultados da Florgrade também não têm ajudado, porque este empate em casa da Florgrade vem pôr a tremer mais uma quarta equipa para não descer. E eu fui ver a Florgrade a Paredes e digo muito sinceramente, achei que o Florgrade tem uma excelente equipa, capaz de ultrapassar esta fase menos boa, mas não pode continuar a perder 2 pontos todas de 15 em 15 dias em casa, porque se continuar assim não tem hipóteses nenhumas de safar. Só mesmo então para dar nota para terminarmos esta nossa primeira parte, a seguir teremos sintonia de ataque daquelas campeonatos profissionais. Cesarense, União de Lamas, Recreio de Águeda, Passos de Brandão, Mansores, Alba, Bostil, Pampilhosa, Alvarenses, Moris, Espinho Fiéns, Oliveira de Bairros, Tarreja, Fermental, Juve Force e Lebom Canedo. Muito rapidamente, jogo cabeça de cartaz, Alba. Penso que o Águeda, Passos de Brandão, Filipe, todos eles agora temos Alvarenses, Moris, um derby. Alvarenses, Moris, portanto um derby que nos habitou. No tempo que elas davam. Filipe, dentro daquele jogo de cartaz, o Águeda, Passos de Brandão está-se o terceiro contra o quarto, embora todos os outros estão a lutar para as suas manutenções e os seus objetivos. O Lamas continua, vai a um campo, lá está o Cesar, bem de uma vitória. O Lamas tem um jogo extremamente difícil, mas a eliminação do Oliveira do Bairro para a taça que os moralizou e bastante. Exatamente, portanto, e veio de uma vitória, o Lamas tem um osso e o Espinho, neste caso, tem um jogo novamente em casa, contra o Fiães, que também ganhou e que tem vindo a ganhar agora e tem saído dos lugares. Penso que estes jogos são os mais... António Costa, também aqui tem que fazer pelo menos esta análise para perceber quem é que são... António Costa, são todos difíceis. São todos, não, foi o que eu disse. A classificação obriga a que todos eles, é claro que pronto, há sempre um ou outro que chama mais a atenção, mas todos eles, não há nenhum que nós possamos olhar para aqui e dizer assim, e perdoem-me a expressão, este não interessa para nada, portanto estamos tranquilos, porque todos eles têm fatores de interesse, têm fatores decisivos para pelo menos para uma das equipas, e portanto são todos importantes certamente. Carlos Silva, com especial atenção para este Cesarense. O jogo mais importante é o Lamas. Sem dúvida alguma, o Lamas tem que continuar na senda das vitórias, tem que chegar a Cesar e ganhar. Com maior ou menor dificuldade, porque há uma das coisas que eu vou dizer aos indivíduos do Cesarense. Abram as portas, mais do que uma porta, porque nós vamos invadir Cesar. Pronto, como bem sendo hábito, nós somos o abono de família, nós e Alvarense e o Espinho somos o abono de família das equipas todas do Distrito de Aveiro. Não tenham a mínima dúvida. E o Lamas vai invadir Cesar, de certeza absoluta. Agora, o jogo mais importante desta jornada é o Mansores Alba. Pode ditar aqui, este jogo, mais uma equipa para descer. O Alba tem obrigatoriamente de ganhar em Mansores. Ninguém ganha nada sem jogar, as camisolas não ganham nada, mas terá forçosamente de vencer em Mansores para poder começar a aspirar, a fugir dos quatro últimos. Vamos então às nossas notas finais e começa você novamente, Carlos Silva. E eu? Notas finais. Já que está a falar de Lamas, isso é que é de nota final. Vou falar do Lamas e vou voltar a falar do Lamas. Eu sou do Lamas e folgo imenso em ser, porque defendi aquele clube durante muitos anos, tenho a minha história naquele clube. E quero fazer um pedido aos adeptos do Lamas, que aquilo que eles fizeram no domingo passado, em comparecer no Comendador, é certo que estava muita gente extra-futebol, extra-Lamas, não extra-futebol, extra-Lamas a ver o jogo, estavam lá muitos adeptos que nem eram Lamas nem eram Alvarense, mas se os adeptos do Lamas que estiveram no domingo passado a assistir ao jogo Alvarense comparecerem todos em Cesar, e vão aparecer muitos mais, que eu tenho a certeza que vão aparecer muitos mais e daqui para a frente cada vez mais, e que a equipa do Lamas se comporte da forma que se tem comportado até esta altura,
E isso é garantia de que nós vamos vir de Cesar com maior ou menor dificuldade, com os 3 pontos, e a pensar cada vez mais de que o nosso sonho pode ser realizado. Helder? Filipe, dar uma nota final, dar uma palavra de apreço ao Feirense que ganhou, ao Nacional, que está tremido e que a gente é uma equipa aqui do nosso concelho, e dar também uma palavra de apreço ao Lourosa, que ainda ontem foi ganhar a Covilhã. Eu ontem vi, não sou adepto de Lourosa, nunca joguei em Lourosa, não tenho ligação nenhuma, mas fico contente porque é uma equipa do concelho e só temos que estar agradecidos e que eles consigam, se é o objetivo de Lourosa, temos 2 equipas na segunda liga, para mim era o ideal, porque estamos aqui pertinho deles e cada vez mais estamos lá em cima, acho que é muito importante para nós. Para terminar, agradecendo a presença do Presidente António Costa, a nota final do Presidente António Costa. A nota final, assim, eu espero que o resto da época continue a decorrer como tem vindo a decorrer. Não vai ser isenta de erros da parte do plantel da minha equipa, não é? Como é lógico, mas continuaremos a trabalhar para que esses erros sejam o menos possível e que para não prejudicar nenhum objetivo de nenhum dos clubes. Muito obrigado, Presidente. Helder, Carlos Silva, foi mais um Sintonia da Tática aos Campeonatos da São Paulo de Aveiro. Está e são assim terminado este primeiro painel. Regressaremos bem daqui a pouco para olharmos para os campeonatos profissionais